Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Olá, Silvia, Alceni, Thaís. A Alceni está firme e forte aí com a gente desde ontem, né? Sejam bem-vindos, viu? Novamente. Wesley, a hora que estiver pronto, a gente começa. Já são 1h01, em respeito aos colegas que estão pontuais aí. A hora que você disser ok, a gente começa, tá bom? Tá sem som. Você tá sem som, viu, Wesley? Não tô te ouvindo. Só terminando aqui, tá certinho já. Espera lá. Acho que é porque eu tô sem fone. Por isso que eu não tô te ouvindo. Desculpa. Desculpa. Você falou? Aí, prontinho. Ajustado. Ah, você tá pondo fundo de tela. Wesley, quando eu falo, eu tô tendo retorno da minha voz novamente, tá? Bom dia, Orlando, Marcos, sejam bem-vindos. Bom dia, professores. Tudo bem? Orlando também, firme e forte aí. Ontem, o dia todo, né, Orlando? Nossa, e está chovendo agora de novo. A Brasília, eu acho que Brasília resolveu chover todos esses dias. Ontem deu um pico de energia aqui, e agora eu acordei, agora há pouco, está chovendo de novo. Oh, meu Deus! Noite inteira. É uma limpeza de final de ano. Tomara. Eu podia levar algumas pessoas aqui também. Bom dia. Isso aí, bom dia. Nossa, agora o meu microfone travou. Ah, beleza. Eu tô te ouvindo. Aí, agora voltou. Então, vamos Você começar. me ouve? Você me ouve? Ouço. Tá, Sim, deixa eu sim. só Tá me fazer ouvindo bem? Estou escutando. Sim, deixa eu só Olá. fazer um teste se a minha voz não tá retornando. Acho que não. Não. Tá configurado aqui. Muito bem, eu vou dar um tempinho aqui, vou começar a fazer sua apresentação para que depois a gente possa cortar esse início que já começou a gravar automaticamente, tá bom? Tá bom. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um dia de conferência. Ontem tivemos um dia espetacular, com muitas palestras, e hoje não será diferente. Então, já iniciaremos aqui com a presença ilustre do professor Wesley da Silva Precinato, que é mestre na área de educação, com foco em desenvolvimento de negócios e inovação da MUST. Ele é graduado em Pedagogia, Recursos Humanos, coordenador da FASUL, Instituição FASUL Educacional. Depois ele vai fazer uma apresentação um pouco mais aprofundada do currículo, porque está enorme, com muitas qualidades, muitas experiências, e eu tenho certeza que será mais uma das palestras ilustres deste evento. Professor Wesley, seja bem-vindo, a palavra é sua, bom dia. Antes da gente começar nossos assuntos técnicos, eu preciso mostrar algumas coisas para vocês antes de qualquer coisa. Vamos lá. São coisas que aconteceram e eu quero saber de vocês se realmente vocês estão cientes das coisas, né, que vieram acontecendo ao longo da semana. Então, estou compartilhando a minha tela aqui. Isso. Eu quero saber se vocês viram sobre isso.
Projeto de lei aprovado na madrugada cria taxa digital para transferências via Pix acima de R$ 50. Na calada da noite, Congresso aprova mais uma taxa com o intuito de arrecadar mais, e isso pode impactar diretamente os mais pobres. Mas também tem outra. MEC estuda incluir linguagem neutra como critério obrigatório para redação do Enem de 2026. E eu acredito que a que mais me chamou a atenção nessas notícias que eu estou trazendo é essa. Projeto de lei avança na Câmara. Vítima de ferir assaltante, ao reagir, deverá pagar indenização por danos morais e custear tratamento médico do criminoso. Então, olha para você ver. 3 notícias que eu trouxe, que foram feitas, tudo foi organizado na calada da noite. E esta aqui que eu estou deixando na tela, com ênfase, é uma das mais absurdas. Imagina você cuidando da sua família, você andando na rua. Imagina só, você andando na rua, vem um assaltante, você vai tentar reagir. Não aconselho a fazer isso, mas você vai reagir por instinto, por exemplo, e acaba machucando a vítima da sociedade. E você, o cidadão de bem, que estava passeando com a sua família, estava se divertindo com a sua família, acontece o quê? Vai ter que pagar indenização porque você estava defendendo a sua família, estava defendendo o seu patrimônio, seja ele lá qual for. Aí você vai ter que pagar uma multa, vai ter que pagar o hospital, vai ter que pagar aí danos morais para a pessoa que tentou te roubar, tentou atentar contra a sua família. Isso é lamentável, no mínimo lamentável. Mas fiquem todos despreocupados. São notícias que eu criei. E isso foi para mostrar para vocês como é fácil hoje nós manipularmos o discurso, manipularmos a comunicação, termos uma comunicação manipulativa. Isso ai, que susto, professor Wesley! Eu já estava vendo como que eu ia te desmentir aqui. Já estou aqui em desespero. Eu falei, gente do céu, desculpa te interromper. Era esta reação que eu queria causar em vocês. Por quê? Eu não mexi com a lógica de vocês. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. Surtiu o efeito que eu estava esperando. Eu estou aqui procurando, gente, fake news. Como eu vou desmentir isso? Então, fiquem todos despreocupados, tá? O Pix ainda é gratuito, tá? Você pode fazer as suas transferências normalmente, tá? O Enem ainda, como é uma prova oficial, ele tem que seguir o rigor acadêmico, tá? E você ainda continua podendo realmente ali defender a sua honra e defender a sua família. Mas olha para você ver, foi uma interação nossa aqui. Gente, não tem nada combinado, mas foi uma interação que nós de fato esperamos. Por quê? Eu mexi não com a sua lógica, mas eu mexi com as suas emoções. E através da minha comunicação, eu contei uma história. Eu trouxe um enredo. E como mediadora, eu me senti apavorada, porque eu não poderia deixar isso continuar. E eu estava aqui inventando como eu vou interromper ele agora, porque já começou errado. Mas para você que também teve as mesmas reações, entenda, eu não mexi com a sua lógica. Eu trouxe para você um sentimento,
Qual foi o sentimento? Você pode ter sentido raiva, medo, insegurança. E isso através de uma imagem e a minha fala. Eu me comuniquei trazendo para vocês uma história. E esse tipo de narrativa é muito, muito comum nos dias de hoje. Então, muito obrigado, Lana, pela reação espontânea. Agradeço, foi o intuito. Então, mas foi relativamente fácil, porque eu usei o mecanismo correto, eu joguei a isca correta e eu usei as palavras corretas. Então, sejam muito bem-vindos. Verdade ou engano? Hein? Quem está realmente no poder? Mas, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Wesley Priscinato, sou graduado em Pedagogia, Recursos Humanos, finalizei, graças a Deus, o meu bacharel em Educação Física, tenho pós em Gestão Escolar e mestrando na área de Gestão. Então, todas essas áreas, né, que eu escolhi, Wesley, está falando para se gabar? Não, porque todas essas áreas eu necessito da minha comunicação. E eu tenho que ter muita responsabilidade a partir do momento que eu começo a me comunicar com os meus alunos ou com as pessoas. Então, hoje nós vamos tratar sobre este ponto. Vamos falar sobre a comunicação, a manipulação dentro das redes sociais e no discurso em diversos espectros da sociedade. E principalmente dentro da internet, que é onde causa o maior dano possível. Mas vamos partir do começo. Né, muitos vão lembrar, né, que em algum tempo atrás, as pessoas, como se informavam as pessoas, como as pessoas buscavam as informações. Né, antes da internet, nós tínhamos ali, né, as mídias tradicionais. Né, tem lá o Jornal Nacional, quantas pessoas se reuniam para assistir o Fantástico, por exemplo, né, no domingo à noite. Ou, antes das novelas, escutar o Jornal Nacional. E ali nós tínhamos um ponto muito importante, que era a escassez de informação. Ou aquela informação ela era apenas aglomerada em um ponto só, ou poucas pessoas tinham o controle da narrativa. Então, tinha uma escassez de informação, onde a única fonte realmente que nós tínhamos eram os jornais, né, as rádios. Então, muitas das vezes nós tomávamos como verdade tudo aquilo que era nos falado. E o que fazíamos? Nós reproduzíamos. Muitas das vezes eram falácias, mas reproduzíamos. Né? Para que nós poderíamos fazer ali uma pesquisa, nós tínhamos que ir na biblioteca, né, gastar hora lendo, né, revistas, jornais, e hoje já é totalmente diferente. Hoje nós temos um excesso de informação. E com isso, houve uma mais fácil manipulação de diversos discursos. Hoje, meu intuito aqui não é ferir o que você acredita ou o que você não acredita ou tentar te convencer de alguma coisa. Meu intuito hoje aqui é mostrar que a manipulação ela acontece de forma sutil ou, e já como nos dias de hoje, de forma escancarada. E como se dá essa manipulação? Através da nossa comunicação. Então, é muito importante que você entenda isso logo no começo. Porque eu não quero que você saia daqui, não, Wesley falou assim, eu tenho... Não, eu quero que você saia... A minha intenção, se você chegar na sua casa, sair dessa palestra, chegar na sua casa, ou chegar e fazer as pesquisas necessárias, entender o que eu trouxe e prestar atenção
e pesquisar posteriormente e entender que a mensagem que é o que importa, não eu, o mensageiro, mas a mensagem importa, eu já vou ficar extremamente satisfeito porque eu consegui alcançar pelo menos uma pessoa. Não importa. Mas hoje eu não quero debater, eu não vou trazer debate, eu não quero. Eu só quero trazer para você que todos os pontos, todos os aspectos da sociedade, existem alguns pontos de manipulação. E hoje nós vamos trabalhar com 3. Os que eu acredito que sejam os mais emblemáticos nos dias de hoje. Nós vamos trabalhar, né, a comunicação e a manipulação dentro da política, dentro das redes sociais e dentro da religião. Então, hoje eu vou trazer alguns temas um pouco polêmicos, mas vamos sair um pouco da nossa zona de conforto e vamos entender como todo esse processo vai se dar. Então, vamos lá. Dentro da política, independente qual lado você escolha, as nuances, elas importam. Antes, como eu disse, era a manipulação do discurso, ele era um pouco mais velado, era bem mais sutil. Hoje está escancarado. Hoje falam e muitos acreditam. Então, na política, a tática é: mude o nome e você muda a realidade. Vou contar uma historinha. Eu gosto de contar história, então vamos trabalhar aqui. Vou trabalhar o seu imaginário, tá? Então, imagina que uma palavra, uma simples palavra, pode mudar o sentido de uma frase inteira. Não é verdade? Dentro da língua portuguesa, você muda uma vírgula de lugar, você muda o sentido da frase. Uma palavra, então, muda um texto. Então, imagina você, tá? Ser condenado em diversas instâncias, né? Um juiz foi lá, fez a condenação. Passou para a segunda instância. Um colegiado pegou e aumentou a pena, foi para o tribunal superior daquele país, e aquele tribunal falou assim: tá certo, pode prender. Prende. Um tempo depois, aquele mesmo tribunal que falou assim: não, tá certo, foi o mesmo tribunal que falou assim: não, tá errado, não poderia ser naquela vara, tinha que ser em outra. Pega todo o processo, anula e vamos começar novamente. Aí se depara com uma situação: puxa vida, prescreveu. Eu falei que foi inocente? O crime prescreveu. Mas isso não quer dizer que a pessoa continua, que a pessoa seja inocente, ela continua culpada. Então, olha como uma palavra muda todo o sentido. E hoje vendem a narrativa que é inocente. Mas não. O termo certo, vamos dizer assim, que ele foi descondenado, vamos dizer assim. Sabe por quê? No Brasil, até o passado é incerto. Então, essas narrativas, eu trouxe uma. A narrativa, ela importa. A comunicação, como ela se dá, como fala, as pequenas coisas que mudam todo o sentido, elas importam. Elas importam. Mas também nós podemos falar também de outras coisas, dentro da política ainda. Né? Nós podemos falar aí de outro lugar, que aquela pessoa falou assim, que vou me candidatar, que eu sou contra
né? Sou contra fundo eleitoral, por exemplo. Não concordo. É um escárnio para a sociedade gastar tanto dinheiro com política, né? Com folhetinho, santinho, propaganda. É um escárnio. Mas só que pegou, aí o Congresso Nacional daquele lugar decidiu aumentar aquele dinheiro. Não, está errado isso. Aí passou no Congresso, onde a maioria, ali, uma boa parte, era da situação, que também discursava contra, não, que é um escárnio com a sociedade, aumentar isso, vai tirar dos mais pobres. Tal. Aí o que acontece? Passa na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado. Aí o filho fala assim, não, eu sou contra isso e eu vou votar contra. Não é certo isso, aumentar para mais de R$ 1 bilhão esse processo. Não, está errado isso. Aí chega na hora da votação, ele vai lá e aperta o botão errado. Nossa, e aí o que acontece? Ele vai chegar e vai falar o quê? Gente, eu apertei o botão errado, vocês me desculpem. E as pessoas, não, ele errou, só isso. Cometer erros é normal, todo mundo é humano, todo mundo erra. Aí o que aconteceu? Teve uma segunda votação e apertou o botão errado de novo. Misericórdia, ele precisa de óculos, só pode. Porque apertou o botão errado novamente. E ele deu a mesma desculpa. E aí foi sancionado por aquele que lá na ponta falou que era contra. Só que perceberam que há uma diferença muito grande entre eu sou contra alguma coisa, mas eu faço aquela coisa. Então, cai naquela premissa. Faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, dentro da política, tá? Eu falo uma coisa que eu falo para qualquer um que tenta debater esse assunto, que tenta conversar esse assunto. Pesquise, estude, leia. Não acredite em tudo que você vê, em tudo que você ouve. Porque, como eu demonstrei no começo, eu criei ali, no Canva, criei ali 3 fake news. Criei 3 fake news que aparentemente surtiu o efeito que eu queria, mas muitas pessoas que provavelmente, antes de chegar no ponto da interação, já vai estar lá no celular, no WhatsApp. Não, você viu aquilo? Sabe por que isso se dá? Porque as pessoas hoje se acostumaram a pequenos acortes na internet, a pequenas coisas rápidas, aquele clickbait, sabe? Aquela thumbnail que vai, nossa, tal pessoa fez isso. No final das contas, é só para chamar a sua audiência. Então, olha para vocês verem como a comunicação ela pode ser assertiva, né? Pode elucidar diversas coisas, mas também, como eu fiz, pode manipular o sentimento de vocês, que pode manipular as narrativas. Então, quando se trata de internet, de você recebeu uma mensagem, você recebeu alguma coisa, você precisa estar atento. Leia, pesquise. Quantas pessoas hoje caem em golpes? Porque chega lá no WhatsApp, olha, você tem o dinheiro para receber, clique no link aqui. Aí você clica no link, agora você precisa fazer um depósito de R$ 200 para você receber aqueles R$ 100 que estava guardado. E as pessoas caem nesse tipo de golpe. Por quê? Porque foi induzido aquele clickbait. A comunicação, ela foi manipulativa. Mas, sabe, o fã prefere acreditar que o ídolo é incompetente, que é no caso que eu falei, que ele apertou 2 vezes errado. Então, isso é incompetência. Do que admitir que ele é um traidor. Que ele traiu a pauta que ele mesmo falava que ele era contra.
mas ele sabe que ele vai conseguir enganar o seu eleitorado porque ele tem a comunicação na palma da mão. Mas as pessoas realmente, muitas das vezes, não sabem e outras pessoas preferem continuar cegas. Só que na política, né, uma boa parte aí das consequências dessas comunicações manipulativas faz você perder dinheiro, né, faz você pagar mais imposto, né, para bancar o curral eleitoral. Mas existe também um ponto que é muito mais importante. A fake news, a comunicação, ela pode custar a sua vida. Ela pode custar a nossa vida. Então, eu vou trazer para vocês aqui um caso emblemático, tá? Sobre isso. E isso pode ficar despreocupado, Alana, não é fake news. Né? Quando a gente fala de fake news, é uma coisa virtual. Né? É você receber uma mensagem, como eu falei, receber uma mensagem, né? Um texto sincrético, que é o quê? É uma imagem com um texto que vai te impactar. Por exemplo, igual eu trouxe ali a manchete, né, do crime. É um texto sincrético, né, que você olha assim, fica impactado com aquilo, aquilo te gera uma emoção, seja ela qual for, ranço, raiva, indignação. Então, isso é um texto sincrético, né? É uma imagem impactante, com um texto impactante que vai chamar a sua atenção. Mas a fake news, ela causa diversos danos materiais e, no caso que eu vou trazer para vocês aqui, físico. A pessoa, ela, infelizmente, foi morta porque saiu um boato nas redes sociais. Sabe aquela pessoa que gosta de compartilhar corrente no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Twitter, né, no X, né, que agora é um tipo Twitter, no Facebook? Tenha muito cuidado com esse tipo de manchete, com esse tipo de postagem, porque pode custar a vida de alguém. Eu quero trazer para vocês o caso da Yara Paulino, né? Ela é moradora do Acre, né? Mãe de 3 filhos. Inventaram que ela assassinou a filha recém-nascida, enterrou e ficou por isso mesmo. Só que nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. E aí acharam uma ossada. Mas só que não era da filha, era de um animal morto. Só que o Tribunal do Crime, o crime organizado, não tem demora para poder fazer a justiça pelas próprias mãos. O que aconteceu com a Yara? Ela foi assassinada na frente dos 2 filhos, apaulada, por conta de um boato. E sabe, a filha realmente sumiu, mas muito provavelmente foi o ex-marido dela que pegou a criança e foi. Então, um boato, uma fake news, uma narrativa, uma comunicação manipulativa causou a morte de uma Yara. Mas quantas Yaras tem por aí mundo afora? Por conta de uma corrente de internet, por conta de uma fake news, por conta de um boato. Então, muita atenção em que, como eu disse, repito, não acredite em tudo que você lê, não acredite em tudo que você vê na internet. Pesquise, busque, se aprofunde. Não fique no raso. Não fique no raso. Sabe? Aprofunde-se mais.
Busque a informação, busque a fonte. Porque uma fake news pode causar danos irreversíveis, como no caso da Yara. Agora tem crianças sem a mãe por conta de um boato de internet. E hoje, sim, antes a fake news era ali, eram os vizinhos, um falando para o outro. Hoje não. Hoje nós temos a inteligência artificial. Hoje nós temos uma IA que você pode colocar a minha voz falando a qualquer atrocidade. E se isso ser publicado, e muitas pessoas vão acreditar. Muitas pessoas vão cair nisso. Então, dentro das redes sociais, você pode verificar em posts, né, principalmente quando se trata, né, em ano eleitoral, então fake news extremamente, o nível aumenta. Tudo para quê? Para manipular a sua vida, a minha vida. Para que você fique sempre centrado ali naquele curral eleitoral, por exemplo. E dentro das redes sociais não é diferente. Para que você possa se manter engajado numa página, para que você possa se manter inscrito num canal. Vamos sempre usar das fake news para que você caia. E hoje está cada vez mais difícil identificar o que é real e o que é mentira, ilusão. Porque hoje está tudo tão tecnológico. Então, como eu disse, podem colocar um vídeo meu dançando ragatanga e falar que era eu dançando ragatanga. E ó que eu nem sei dançar, principalmente ragatanga. Mas tudo hoje pode ser gerado por uma inteligência artificial. Hoje está muito mais perigoso essa questão de fake news. Muito mais perigoso. Então, se atentem a esse ponto importantíssimo. Tá? Acredito que aqui, né, nós nos deparamos com essas situações diariamente. Provavelmente você tem filho, filha, neto, sobrinho. Você não é uma ilha, você tem alguém. Então, provavelmente você tem algum parente que sempre está conectado no Facebook e está vendo lá, está passando feed. Olha, você viu isso daqui? Você viu que estão querendo acabar com isso? Olha, estão querendo dar mais isso para a gente. Olha, você viu tal influenciadora? Ela emagreceu 200 quilos porque ela tomou água com limão. Você viu o que a influenciadora falou? Que se a gente fizer um Pix de R$200, a gente pode ganhar 400. Cuidado com fake news. Nada tão cai do céu tão fácil. É o que eu falo, né, por uma tia minha. Presta atenção, lê, procura. Tem certeza? Porque hoje as pessoas mais velhas, elas não sejam, né, inteligentes, mas elas estão mais suscetíveis a caírem nesse tipo de situação. Fake news e uma boa comunicação, até a gente se bobear cai. Imagina pessoas que não têm tanta habilidade tecnológica, que nasceu numa geração que isso aqui tudo era pasto. E hoje estão aí se deparando com celulares, está mexendo com Facebook, Instagram. E as pessoas utilizam de uma comunicação manipulativa para induzir essas pessoas a se tornarem apenas mais um na manada. Mas o nosso papel, se você é educador, se você tem um compromisso com a verdade, a nossa obrigação é desmistificar tudo isso e trazer uma comunicação assertiva para que nós possamos trazer à luz a verdade, não a verdade que muitos querem ouvir, mas sim ela nua e crua, os fatos, porque tem aquela máxima,
contra fatos, não há argumentos. Então, nós precisamos, de fato, entender este ponto como um ponto crucial. Porque quantas pessoas morrem diariamente, quantas pessoas são defamadas diariamente, quantas pessoas são descredibilizadas diariamente por conta de fake news, ou ela dá uma opinião e tem agora aí o cancelamento. A pessoa dá uma opinião que não é a sua, não é a minha, eu vou lá e vou manipular aquela conversa para que você seja cancelado, hostilizado na internet. Porque hoje muitas pessoas entendem que a internet é uma cidade sem lei, né? É uma cidade sem lei, é um mundo sem lei. Mas tudo que é lei aqui no mundo real também. Tudo que é crime aqui é crime aí na internet. Mas muitas pessoas usam de um pseudônimo para destilar o seu ódio, para destilar ali uma manipulação para alcançar mais pessoas para que ela possa se sentir bem com aquela situação. A fake news, ela causa impactos diretos na vida das pessoas. Direto. Então, como eu trouxe o caso da Yara, há diversos outros casos que acontecem constantemente. Constantemente. E nós precisamos, como educadores, né, se você é educador, mas se você é uma pessoa que tem um compromisso com a verdade, é trazer à luz a verdade. Uma coisa que eu escutei, que eu achei muito interessante, é não se apaixone pelos seus argumentos. Porque muitas das vezes eu posso estar errado, mas eu estou apaixonado naquele argumento, eu fui tão doutrinado naquele argumento que eu tomo aquilo como verdade absoluta. E quando o contraditório aparece, eu estou fechado a escutar. Então não se apaixone pelo seu argumento. Esteja aberto a entender outros lados, mas preste atenção com quem está falando e o porquê está falando aquilo. Que talvez você está tentando nos tornar massa de manobra. Talvez está tentando nos tornar apenas mais um em meio à multidão que está sendo ali enganada por aquele discurso manipulativo. E se esse tipo de situação não respeita a vida, imagina se vão respeitar algo mais sagrado. Ao meu ver, quando você manipula alguém para ganhar um voto, é horrível, sim, é horrível, quando você manipula a pessoa para que ela possa votar em você, né, em determinado candidato, é ruim, é péssimo. Porque aquele voto é comprado e a pessoa vai só se perpetuando no poder. Quando você faz uma fake news que leva a vida da pessoa embora, é trágico. Mas, quando você usa um discurso manipulativo para enganar a fé das pessoas, é desleal. É desleal. E agora vamos falar realmente aí do último bloco, que é sobre a comunicação manipulativa dentro das religiões. Hoje, para que você possa receber a sua bênção, você tem que fazer o Pix de R$ 1.000 para você receber a sua bênção. Ou basta dizer, Deus me falou que você precisa contribuir para a sua bênção chegar. Assim, para mim, é uma deslealdade gigantesca, porque
mexe com o dogma da pessoa, com a fé da pessoa. Porque a partir de uma comunicação, né, ela pode ser assertiva, levar a pessoa à reflexão, para ela se tornar uma pessoa melhor, a usar a religião para que ela possa sair de um vício, para que ela possa reconstruir a vida. Não. Muitos hoje estão usando a religião como forma de ganhar dinheiro. Sabe, a máxima é a vontade de Deus, meu irmão. É? Tem certeza? Quantas pessoas eu conheço, eu já vi, que venderam tudo para poder fechar um propósito. Não tinha o que comer em casa, mas optou fazer o voto com Deus de R$ 1.000, por exemplo. Ou pior, a sua fé está condicionada a quanto você pode dar. A quanto você pode dar. Isso é lamentável. Isso é uma postura execrável. Porque mexe com o sentimental, mexe com a fé, mexe com dogmas. E a pessoa de fato acredita. E a culpa nunca é da pessoa que está falando para ela, mas sim a culpa é sempre dela, porque ela não deu. Então por isso que ela não recebeu e o outro recebeu. Mas muitas das vezes aquele outro que recebeu foi comprado. Quantos escândalos tem aí que pessoas foram compradas para dizer tal coisa? E a comunicação, ela vai sendo manipulada. Manipulada. Então, pegam versículos, olha aqui, ó. Dá, 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 dá. Que a sua bênção vai chegar. Não sei se alguns vão lembrar, teve uma época que tinha até uma brincadeira, né, que tinha uns humoristas estavam vendendo um pedacinho, né, um terreninho no céu. Mas tem pessoas que vendem feijão mágico, que vendem paninho abençoado. Eu não quero ferir a sua fé, eu não quero ferir o que você acredita, eu só quero que você abra os seus olhos. Isso está errado. Ele está usando a manipulação, a comunicação manipulativa, ele está usando a sua fé para te manipular através das palavras que ele profere. Eu poderia citar exemplos, nomes, não vou fazer, não estou a fim de tomar processo, misericórdia. Mas acontece. Na pandemia, então, aqui, ó, vendendo essa daqui que cura a Covid. Misericórdia. Como o ser humano é capaz de chegar ao tão extremo de manipular a fé de alguém, o sentimento de alguém? Eu falo isso, mas pode ser em qualquer aspecto da sociedade, em qualquer sentido. Mas quando a gente mexe com a fé da pessoa, a gente, através das nossas palavras, começamos a proferir coisas que nós sabemos que são mentira, mas para enganar a outra pessoa, para poder ter jatinho, para poder ter fazendas, para ter bens materiais, nós enganamos o povo. E o povo continua sendo enganado. E muitas das vezes o povo gosta de ser enganado, infelizmente. Muitas das vezes nós falamos, olha, isso aqui está errado. Mas a pessoa adora o líder. Porque ele tem, sabe, aquele encantador de serpente, que através da fala vai levando você, vai levando. Porque ele entendeu o jogo. Ele entendeu o jogo. Então,
Só se atentem a todos esses pontos. Eu não, como eu disse, reitero, eu não quero ferir a sua fé. Eu não quero te convencer que lado A ou lado B é melhor. Não, não quero. Eu só quero que você entenda que todo esse jogo de poder é para te manter alienado a tudo. Porque hoje a sociedade está amortizada. Porque já cansou de lutar, já cansou de brigar. Então, coisas bobas, sabe? Antes precisava de um xadrez mais 4D para poder. Olha, essa narrativa aqui, isso daqui aqui, se encaixa. Hoje não. Hoje a pessoa fala que apertou o botão errado 2 vezes e está tudo certo. Hoje fala que você é a favor, né, de ajudar os pobres, mas taxa compras de $50. Então, o que eu falo e o que eu faço são coisas diferentes. Mas eu uso uma história. Eu vou falando, vou conduzindo a narrativa, vou conversando, vou me comunicando. E vou manipulando. E vou colocando você dentro desse jogo do poder. E você vai retroalimentando aquele sistema até que você não consegue mais sair. Você está tão fissurado naquele sistema que você não consegue mais sair porque você já levou aquela fala como dogma. Você já entendeu que aquilo é a sua verdade. Então, pessoal, nessa manhã, a gente já começou aí com temas fortes, né? Mas é realmente para poder movimentar você. Porque quando eu estava preparando, eu pensei, poxa, o que eu posso falar? O que eu posso contribuir? E nada mais, né, que eu possa contribuir que é te ajudar a abrir seus olhos. Como eu disse no começo, se eu conseguir que uma pessoa saia daqui hoje e pesquise tudo que eu falei para saber se eu estou falando a verdade, já é um avanço. Porque hoje, dentro das redes sociais, hoje, dentro do mundo aí dos TikTokers, as pessoas preferem assistir vídeos, se informam por vídeo de 30 segundos, 1 minuto. Aí eu preciso saber de um tema, vou no TikTok. Eu preciso saber de um tema, vou no Instagram. Vou ver o que aquele influenciador que fala sobre o tema, mas não tem formação nenhuma, não tem aptidão nenhuma, apenas manipula o discurso, está falando para mim como que eu vou emagrecer. Não vou com um professor de educação física, nutricionista, que vai falar quais são as melhores estratégias para que eu possa emagrecer. Bobeira! Aquele influenciador que faz dancinha no TikTok, ó, já dá boas dicas. Eu vou tomar água com beterraba e limão. Vou espremer uma gota de limão todo dia na boca. Falou que dá certo. Então, para que nós possamos fechar toda essa ópera, não acredite em tudo que você escuta, não acredite em tudo que você vê. Pesquise, busque, se informe. Porque só assim que nós vamos conseguir emancipar a nossa vida, a nossa sociedade. Talvez hoje você se pegue, não, eu estou aqui e tal, mas você começa, opa, o que o Wesley falou tem um pouco de sentido. Gente, não, vocês podem ficar bravos comigo, mensageiro, mas pesquisem a mensagem. Se atentem à mensagem. Então, para que nós possamos aí finalizar, deixei aqui algumas referências, né, para que você possa entender um pouco, né, quiser dar um print aí, né, se você quiser entender um pouco mais de comunicação,
se você quer entender um pouco mais de manipulação, né, como esse discurso ele é manipulado, como fazer, né, se você for usar alguma dessas estratégias, use para benefício da sociedade, tá? Para que você não seja apenas mais um, que você propague realmente uma comunicação assertiva, que você emancipe as pessoas ao seu redor. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Deixa eu ver, tem alguma mensagem? Muito obrigada, professor Wesley. Tem a Lidiane aqui que interagiu, dizendo que ouviu uma mensagem aí, foi fazer um procedimento de emagrecimento e foi parar no hospital. Então, ela confessou exatamente tudo que o senhor acaba de falar. De fato, a gente tem que refletir aqui sobre uma questão que os nossos jovens de hoje, a geração de hoje, né? E eu acho que isso já foi abordado em palestras anteriores dessa conferência, da questão do imediatismo, né? De nós queremos hoje tudo, a informação está na mão, nós estamos com jovens que antigamente, acho que ontem a professora Lara abordou bem isso, né? Que antigamente nós tínhamos aí uma valorização profissional quando nós ficávamos anos e anos e anos na empresa. Hoje nós temos, quanto mais passagens, experiências por diversas empresas, em 2, 3 curtos períodos de tempo, é o que o mercado valoriza. Assim como um paralelo em comparação ao imediatismo da nova geração, ao imediatismo das nossas atitudes. Então, tudo isso que o senhor traz hoje, de nós espalharmos fake news justamente pelo imediatismo de não confirmar informações, de acreditar naquela super comunicação bem feita e que não necessariamente ela é verídica, é a conscientização, a reflexão que nós precisamos voltar a ter de cuidado com tudo aquilo que a gente repassa, que a gente fala, que a gente espalha, e principalmente no âmbito da educação. Quando nós estamos com essa responsabilidade da educação, mais do que nunca, a gente tem que aprender a ensinar e ter essa expectativa de buscar a informação correta, confirmar se aquilo de fato é uma informação correta, para depois replicar e orientar exatamente aos nossos alunos sobre esses riscos todos, né? De estarmos aí contrariando o próprio país, as próprias vantagens que nós temos, porque se a gente espalha fake news, a gente está contribuindo com algo negativo para nós mesmos, né? Então, essa atitude imediatista, esse cuidado de pesquisar, de ler, de investigar, e em canais verídicos, também não adianta não pesquisar no Instagram, no TikTok, mas de pesquisar somente no Google e em canais fakes. Então, é todo um risco de saber o que é que nós seguimos enquanto informações verídicas, né? Ao mesmo tempo que eu possa ter contribuído com a sua palestra inicial, porque, de fato, eu tomei um susto quando o senhor começa dizendo, vai taxar o Pix, a prisão agora dando benefício morais para o bandido. Eu falei, meu Deus, ele vai seguir essa palestra fake o tempo todo? Eu precisei ter essa reação de me incomodar, buscar essa veracidade, porque aí o senhor me disse assim, na calada desta noite tudo isso aconteceu. Falei, gente, eu acabei de acordar, eu preciso ter certeza, mas tenho certeza que isso é fake. Então, assim, eu fui investigar, eu fui buscar e dizer assim, não, eu preciso achar um jeito de colocar para ele que ele está começando essa palestra equivocada. Então, realmente, quando a gente busca o caminho correto da informação, a gente imediatamente se incomoda. E aí a gente tem a nossa atitude imediata de contradizer e de ter argumentos para contradizer, né? Então, ao mesmo tempo que a gente... Ou simplesmente eu podia já ter me revoltado e ter replicado...
para o meu marido, olha, você sabia que agora a gente não pode mais fazer Pix porque vai ter taxa? Então, esse cuidado com as fake news, com as informações, ela de fato, e as questões religiosas que envolvem política, religião e tudo aquilo que foi comentado, de fato, foi um alerta e uma reflexão muito importante. Parabéns pela sua abordagem, pelo seu conteúdo, desculpa pela minha reação. A sua reação, ela foi ótima, assim, exemplificou o que realmente acontece. E olha que, e como eu disse nessa calada da noite, para realmente causar esse impacto. Poxa, eu acabei de acordar, porque a intenção é uma palestra. 8 horas da manhã, você não conseguiu ver o que você precisava ver. Então, 8 horas da manhã, o Wesley falou, acabou de acordar, falou que essa calada, olha o tanto de coisa que aconteceu, e realmente, a sua reação ela foi extremamente espontânea, mas contribuiu demais, porque de fato é o que acontece. E pessoas pegam o telefone e vão, olha, você viu, e não tem esta curatoria, não tem esse rigor de entender que realmente, opa, peraí, ele falou isso, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ler, deixa eu pesquisar. Nossa, eu lembro, né, não sou tão velho assim, né, gente, pelo amor de Deus, mas a internet também não é tão nova, não é tão velha assim também, mas que nós tínhamos que pesquisar, fazer pesquisa para a escola, por exemplo, a gente tinha que ir uma biblioteca, pegar aquela Barça, ler, para poder fazer uma pesquisa. Então, é muito importante realmente fazer essa curatoria. É você entender que, olha, nem tudo que eu posso... Hoje, principalmente, como eu disse, se, né, eu vi aqui a reação, se quiserem me colocar aqui dançando ragatanga aqui nessa live, vão fazer, porque hoje é possível. Através de um aplicativo, disso, aquilo, você consegue manipular o discurso, você consegue manipular pessoas, e sem sair de casa, com um clique. Então, isso causa um dano gigantesco dentro da sociedade. Perfeito, professor Wesley, foi muito bom. Nós temos aqui 2, 3 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma colocação, levantar a mão, acho que temos tempo para 1, 2 perguntas. Fique à vontade. Silvia? Oi, Silvia! Olá, Silvia! Ouvindo? Bom dia. Eu te ouço. Você me ouve? Sim, pode falar, Silvia, estamos te ouvindo. Eu confesso que, de início, eu até acreditei e me assustei. Eu falei, meu Deus do céu, por que me assustei? E por que acreditei? Porque houve, de fato, calada da noite, um golpe sobre a poupança, o plano Collor, entendeu? Foi na calada da noite para o dia, tiraram todas as economias dos aposentados, tiraram todas as economias da poupança. E isso rolou um processo, um número de processos imenso. Eu falei assim, gente, será que de tudo isso? Calma lá, deixa eu pensar. Então, eu confesso que o seu objetivo foi atingido, Wesley. Muito obrigada. Que bom, fico feliz, Silvia. Obrigada. Mais alguém? Obrigada, Silvia. Mais alguém, obrigado, pessoal? Silvia. Temos mais 1 minutinho aí. Se alguém tiver uma pergunta, tem alguns comentários aqui. Orlando, fala, meu amigo! Eu queria cumprimentar vocês pela apresentação, mas eu queria colocar só uma observação que eu tenho sentido nesses meus contatos. Hoje nós temos o emissor da mensagem e o receptor. E no meio você tem um dogmático, que muitas vezes está ali do seu lado, recebendo aquela mensagem para atender ao interesse, muitas vezes pessoal, e que não aceita ser confrontado com a verdade. Como lidar com essa pessoa? Então, lidar com esse tipo de pessoa que já realmente aquela manipulação já está enraizada, é um processo. Porque até hoje mesmo, né, que nós podemos debater o fato. Eu não, nada que eu falei aqui
você não possa pesquisar e você vai perceber que é verdade. Mas muitas das vezes se confrontar com o fato é confrontar com uma verdade que ela adquiriu para ela e que ela se agarrou tanto àquilo, que aquilo faz bem para ela, mesmo prejudicando-a, aquilo faz bem para ela. É um processo de conscientização diário. Infelizmente, é um passo de cada vez, é um passo de formiga, porque para desmistificar anos, né, de manipulação, de fake news, de dogmas, é um tempo para você realmente ali libertar aquela pessoa. É um vício, né? Vamos dizer assim, é um vício porque gera sensações, porque ela se agarra àquela sensação e o cérebro dela joga muita dopamina. Não, isso daqui é verdade, muita dopamina, e ela se apega àquilo. Então, a única coisa que ela tem é aquela verdade. E desmistificar isso é algo diário, é uma luta diária, é um complemento diário. Então, meu amigo Orlando, é complicado isso, porque quando a pessoa não quer acreditar, e eu lido com aluno, por exemplo, quando o aluno não quer acreditar no que eu estou falando, ou não quer entender o que eu estou falando, fica difícil a comunicação, porque a pessoa quer bater no mensageiro, mas ele não quer verificar a mensagem. Sim, eu também passo por isso. Obrigado. Excelente. Professor Wesley, muito obrigada pela sua contribuição, muito obrigada pelas reflexões que o senhor deixou aqui neste início de manhã. Nós estamos iniciando uma próxima palestra, eu vou encerrar aqui, infelizmente, já vou deixar para os participantes que estão nessa sala o link da próxima palestra que está começando agora com a professora Betina, e convido a todos para irem para lá. Então, muito obrigada a todos pela participação, pela presença, pelas contribuições. Muito obrigada, professor Wesley. Parabéns mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, corre lá. As palestras de ontem foram muito boas e eu tenho certeza que vai continuar aí com um nível de excelência muito alto. Eu agradeço aos organizadores. É isso aí. Até, gente. Fui. Obrigada. Tchau, tchau.